Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu me chamo Gustavo Santos, sou advogado, especialista em Direito Público e mestrando pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Na videoaula de hoje, nós trazemos como tema Direitos e limites ao acesso ao benefício social do auxílio emergencial. Como todos sabemos, estamos atravessando um período de decretada calamidade pública decorrente ao enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de dimensões internacionais, que é a pandemia do Covid-19. Esse é um tema que é relevante tanto para a área de direito como para a mais ampla comunidade. Então, o objetivo desse vídeo é despertar algumas reflexões e sanar algumas dúvidas correlatas a esse tema. Então, vamos lá. Então, inicialmente, devemos saber que o Brasil é um país signatário de diversos tratados internacionais. Por essa razão, após a indicação da Organização Mundial da Saúde, o nosso Ministério da Saúde do Governo Federal, ele publicou a portaria número 356 do ano de 2020, que estabeleceu as regras para o nosso isolamento social e afastamento social devido ao enfrentamento desse problema de saúde pública de dimensões internacionais. Situação essa que interferiu diretamente no exercício profissional de diversas famílias, especialmente aquelas famílias que têm um poder aquisitivo mais baixo e trabalham de forma autônoma. Portanto, assim, devemos saber que o benefício do auxílio emergencial, ele teve o valor determinado e promulgado de R$ 600. Esse valor, ele foi determinado a partir da lei número 13.982 do ano de 2020, que foi regulada pelo decreto número 10.316. Esse decreto, ele especialmente traz toda a ordem cronológica de competências, de enquadramento e quais são as determinações fundamentais para a melhor compreensão desse benefício. Então vamos atentar para algumas questões fundamentais. Então, em primeiro, o indivíduo deve possuir idade superior a 18 anos. É o primeiro critério, e todos os critérios estabelecidos pelo Decreto Federal número 13.316 são acumulativos, quer dizer, para o cidadão ter acesso ao benefício social do auxílio emergencial, ele deve atender a todos os critérios de maneira cumulativa. Então, o primeiro critério é ter idade superior a 18 anos. Então, brasileiro nato ou estrangeiro naturalizado, ele deve possuir idade superior a 18 anos para passar a ter acesso ao auxílio emergencial. O segundo critério. Esse segundo critério, ele está relacionado ao exercício profissional do indivíduo. Aqueles indivíduos que possuírem a carteira assinada, quer dizer, a carteira de trabalho com qualquer tipo de vínculo de prestação registrado em carteira, esse indivíduo deixará de ter acesso também ao benefício do auxílio emergencial. Então, é um critério acumulativo ter 18 anos e não possuir vínculo empregatício, quer dizer, deve estar desempregado. O terceiro critério é não ser beneficiário de algum, algum benefício assistencial. Então, quais benefícios assistenciais? Quer dizer, eu não posso ser nem aposentado, então o cidadão ele não pode estar aposentado, recebendo o auxílio da Previdência Social. Ele não pode estar recebendo qualquer tipo de assistência, quer dizer, aqueles indivíduos que estavam no vínculo empregatício e tiveram de ser afastados e passaram a receber um auxílio doença. Esse indivíduo não terá acesso ao auxílio emergencial. Outro critério, que também é acumulativo, nós já estamos indo para o terceiro, então a gente está com a idade acima de 18 anos, nós temos estar desempregado, não estar com a carteira assinada e não ser beneficiário. Esse beneficiário, ele não pode ser beneficiário da Previdência, da assistência social, nem de programas de transferência de renda e muito menos de seguro-desemprego. Por quê? Veja bem, antes da promulgação desse decreto, antes do surgimento da defesa desse benefício social, nós
percebemos a realidade de cidadãos que estavam trabalhando e deixaram de trabalhar, rescindiram o vínculo empregatício. Quando existe a rescisão, esse cidadão, esse trabalhador passa a ter acesso a um seguro-desemprego, que, em regra, será um valor de um salário mínimo, variando a partir de qual o valor de salário esse indivíduo recebe. Portanto, se ele tem direito ao acesso ao seguro-desemprego, será indicado para ele, pela Receita Federal, pelo órgão competente, que ele passe a receber o valor do seguro-desemprego que é superior ao valor do auxílio emergencial. Portanto, se recebe seguro-desemprego, também não terá acesso ao auxílio emergencial de R$ 600. Outro critério para o recebimento do auxílio emergencial é ter a renda familiar inferior à metade de um salário mínimo. Quer dizer, se eu tenho um único provedor de renda dentro do meu lar e essa renda é inferior a meio salário mínimo, eu tenho acesso. Se eu sou o único trabalhador autônomo e recebo um valor que foi, no ano de 2018, declarado imposto de renda superior a esse valor, se eu declarei um imposto de renda superior a esse, portanto, quanto ao critério da renda familiar, o decreto número 10.316 de 2020, ele estabelece o seguinte: se a família possui mais de um provedor de renda e esses provedores de renda, somando todas as rendas, elas não ultrapassam o valor de 3 salários mínimos, que equivale ao valor de R$ 3.135, essa família tem direito. Acontece que, se juntando essas rendas, o valor ultrapassa essa quantia de 3.135, essa família não terá acesso a receber o benefício do auxílio emergencial. O auxílio emergencial também somente será concedido para aquelas famílias que possuam renda inferior, quando existe somente um provedor de renda, inferior ao valor de meio salário mínimo, que equivale à quantia de R$ 522,50. Quer dizer, eu sou o único provedor da minha casa e eu recebo R$ 600 por mês. Infelizmente, eu não terei acesso ao auxílio emergencial, tá bom? Portanto, devemos refletir quanto ao tempo de prestação desse benefício. Esse benefício ele tem a previsão de ser prestado por 3 meses, a partir da data da promulgação da lei número 13.982. Então, a partir da promulgação da lei, que foi antes, 5 dias antes do decreto, já começa a contar, e a partir daí, 3 meses, os beneficiários poderão gozar do direito de receber o auxílio emergencial. Então, dentro dessa ordem, nós entendemos também que é um pré-requisito ter acesso também àqueles indivíduos que são autônomos, quer dizer, todas as categorias profissionais que não possuem registro são beneficiários do auxílio emergencial. Então, na aula de hoje, nós vimos quem são as pessoas que possuem acesso, quais são os critérios básicos para receber o auxílio emergencial e qual a categoria que esse benefício social se enquadra. Qual é o valor, qual é o tempo que esse benefício será prestado, e nós demos também quais são os números de lei e qual o decreto federal que regula a prestação desse benefício social. Então, encerramos por aqui. Espero vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.